Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aguardando um pouquinho os colegas aí, alunos, outros profissionais e pacientes chegarem para a nossa live. Uma live que a gente preparou com muito carinho para vocês hoje. Então, vou pedir 2, 3 minutinhos para nós iniciarmos a live aí, enquanto eu vou ajeitando os PowerPoints aí. João, Michael, Maicos, pessoal que faz parte aí da Posturologia Integrada, são nossos alunos, os colegas aí da Espanha, né? Também aqui, que é um grande colega também, nós nos conhecemos no Congresso de Posturologia Internacional na Espanha. Ítalo chegando, já chegou aqui, beleza? Ítalo, vai aparecer uma opção para você participar da live, tá? Clica ali para nós iniciarmos aí e aproveitarmos bem nosso tempo aí, que eu acho que vai ser curto hoje para tanta informação que a gente preparou para vocês. Acho que é uma live bem diferenciada, onde a gente vai falar então de como diferenciar, né, de como diagnosticar de forma correta sintomas como labirintite, sintomas como tontura, sintomas como vertigens, que são muito parecidos. Aí, pessoal, tá baixo o volume, me escutam bem? Vamos ver aqui. Marleda, João, como é que tá o áudio aí? Aí, Ítalo. Aê, que beleza! Agora eu estou te Joia. ouvindo. Que Alto e bom, claro. que bom, Tudo cara, que bom, meu bom. amigo? Maravilha. O pessoal tá Legal. Boa chegando noite a aí. todos. Tudo bem, gente? Temos colegas aí da Argentina, colegas da Itália, tem de todo o Brasil. Que Aí, maravilha, fico pessoal de muito feliz. Fortaleza, de ponta a ponta quase praticamente, né? Então Legal, o gente. pessoal está chegando aqui. A gente vai Fiquem à dar, vontade. vai dar 2 minutinhos, tá, Ítalo? Ótimo, fica Para tranquilo. nós aguardarmos o pessoal. Eu vou começar a gravar essa live aqui também, porque Perfeito. eu quero poder disponibilizar ela também junto ao curso que a gente está montando, né? Para ter Ótimo, sensacional. um suporte a mais para os alunos depois, revisar a parte anatômica. Às vezes uma hora Perfeito. de tanta informação passa tão rápida que muitas vezes Voa, né? a gente se perde no meio de tanta informação. Então fica legal para nós podermos estudar depois aí mais uma vez. Legal, Christopher, maravilha. É até interessante você falar isso, porque quando nós conversamos e nós fomos pegando alguns pontos importantes para a gente colocar nessa live, realmente falta tempo para colocar tudo que a gente gostaria de Verdade. colocar e adentrar, né, na verdade, nesse assunto tão importante, tá? Então eu fiz alguns tópicos que eu achei muito interessante da gente iniciar e quem sabe futuramente a gente continuar as lives aí, dando continuidade a esse assunto que eu tenho certeza que vai acrescentar a todo mundo, desde profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas, posturólogos, né, dentistas aí, que a gente está tendo muito contato ultimamente com toda essa correlação, né, do sistema Verdade. dentoclusal com o sistema postural, Verdade. e até a própria população, assim, os pacientes, as pessoas, né, o pessoal que sofreu ou que sofre com esse distúrbio, né, com essas queixas de vertigens, tonturas, e gera muitas dúvidas, né? O que é vertigem, o que é tontura, será que eu tenho labirintite? A gente percebe que num senso comum, muitas dessas sensações, né, muitos desses sintomas são colocados na gaveta da labirintite e de fato não são, tá? Então a gente vai É, explanar um pouquinho disso aí para colocar as limpas, tudo isso. é posto num balaio comum, né? Vamos dizer assim. Isso, Tudo é labirintite, né? E muitas vezes o coitado do labirinto não tem nem culpa e leva a fama aí, né? Nesse isso caso mesmo. dessas tonturas aí que não são de fundo dele. É Mas então, verdade. E além disso, muitos medicamentos, né, usados de forma desnecessária, né, porque não estão atingindo o sistema ou a origem correta, né, então, exato. e sobrecarregando até outros sistemas aí. Então a gente vai ver tudo isso.
Maravilha. Ítalo, fica à vontade para iniciar então. Eu vou falar um pouquinho, acho que, da nossa amizade aqui, nossa relação Isso. profissional e acho que amizade. O Ítalo, eu e ele, acho que já nos conhecíamos por internet desde Uhum. 2017, 18 talvez, Por né? aí, 17 para 18, isso. E eu acho que em 2018 você fez o curso da Posturologia Integrada, onde a gente teve a Sim, oportunidade fantástico. de se conhecer pessoalmente, né? Nos conhecemos na Isso. cidade de Bauru, em São Paulo, e acho que fortaleceu mais ainda a amizade e os gostos que a gente tem pela a paixão que nós temos pela posturologia, né? Sim. E dali para frente só veio acrescentar essa nossa amizade aí. E hoje estamos aqui, né, com o início de um projeto super bonito, eu acho, para 2020, né? Com certeza. Ítalo, por favor, é com você aí. Legal. Christopher, muito obrigado. Queria começar a minha participação na live já te agradecendo pelo convite, por toda essa história aí de amizade, tanto profissional aí como pessoal. Você é uma pessoa incrível em É todos os isso. sentidos, tá? Foi muito bacana te conhecer a escola de posturologia, toda essa metodologia que foi acrescentando na minha vida profissional. Então tudo isso eu vi que foi realmente um diferencial e por todo lugar que eu passo Agradeço. eu indico, recomendo. Falo para os terapeutas, amigos, todos da importância, né, e da visão que a posturologia integrada coloca do sistema tônico postural. Então isso é fantástico, tá? Para mim que o meu chão, a minha base é a osteopatia também, então assim é fantástico ver essa leitura sistemática, toda essa integração dos sistemas, e isso faz toda a diferença na área clínica e a repercussão no paciente é fantástica. Verdade. Verdade. Legal, Cristian. Então, meus sinceros agradecimentos a você, Que a todos isso, os cara. professores também da Posturologia Integrada. A esticar aí o abraço para o Vinícius Rezende, para todo mundo aí que está junto nessa corporação, levando a posturologia adiante, disseminando essa ideia para todos os profissionais da área da saúde. E queria já puxar um pouco também e agradecer ao professor Hermínio Gonçalves, lá do Rio de Janeiro, que é meu Sim. orientador aí da pós-graduação de osteopatia, e também ele é o monitor de um grupo que nós temos de reabilitação vestibular. Então, assim, é uma pessoa que me passa muito conhecimento e muitas coisas que eu vou passar para vocês, eu Certeza. tenho certeza que foi acrescentado por ele também, tá? Então, já deixando Certeza. aqui meu abraço e em especial a todos vocês que estão aí nos assistindo de todos os lugares do Brasil, do mundo todo aí, meus amigos, meus conterrâneos aqui de Rolândia, Londrina, no Paraná, interiorzinho do Paraná, que hoje tá uma chuvinha gostosa, uma chuvinha, aquela tipo Netflix, sabe, aquela chuvinha gostosa, ou melhor ainda do que Netflix, assistir um curso online que o Christopher lançou recentemente para nós aí. Quem não conhece está perdendo tempo, tá, pessoal? Aproveitando a deixa aí, Que conheçam isso. o curso do Christopher de Posturologia Integrada, é fantástico, tá? Depois ele vai poder falar um pouco mais para vocês. Maravilha. Então, a todos os familiares, amigos, pacientes, profissionais da saúde, nós vamos falar sobre um assunto muito legal hoje, muito bacana, tá? Que gera dúvidas de vários sentidos, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre tonturas, vertigens e labirintite, tá? Nós vamos ver que as três coisas são coisas diferentes, elas podem estar correlacionadas, elas podem acontecer juntas, mas cada uma é uma coisa diferente, cada característica, cada sintoma, cada alteração vai ter uma característica diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Como eu vou fazer tudo isso? Eu sei que tem muitas pessoas da área da saúde que já são especialistas, que trabalham com reabilitação vestibular, então isso já não é nenhuma novidade para vocês, tá? Tem alguns profissionais da saúde que não conhecem, desconhecem esse sistema, então vai ser muito interessante também. E tem alguns pacientes, amigos que estão assistindo, até porque já sofreram, como eu disse no início, ou sofrem com essa sintomatologia. Então eu vou conduzir essa live, assim, essa parte sobre o sistema vestibular, começando de uma maneira bem light, bem tranquila, para quem não tiver ainda familiarizado, entender um pouquinho quando a gente falar sobre o sistema vestibular, sobre os captores, os sensores ali, como tudo isso é processado, tá bom? Como a gente disse, 1 hora é muito pouco perto de tudo que a gente poderia falar, então eu vou ser muito sucinto, assim, eu vou dar uma breve resumida em cada assunto, porque são muitos assuntos integrados para a gente chegar num consenso, tá? Ao final eu vou mostrar a importância desse sistema
de todo esse sistema de equilíbrio, tá? Que vocês vão entender que a gente chama de sistema vestibular, como que ele influencia não só no equilíbrio, que é o mais conhecido, né? No equilíbrio postural ali, no sistema de manutenção do nosso foco visual, da estabilidade do foco visual e tudo mais. Só que nós vamos ver também que esse sistema pode influenciar em várias outras desordens, em várias outras queixas, em várias outras sintomatologias que muitas vezes o paciente chega no consultório, trata durante anos, fica crônico naquela sintomatologia e o parâmetro oculto ali que vem do sistema vestibular não foi descoberto e não foi tratado, tá? Então você vai ver que muitos pacientes que nós chamamos de vestibulopatas, ou seja, pacientes que sofrem com essas desordens do sistema vestibular, elas podem ter alterações até sensitivas, motoras, enfim, a longa distância, né, longo do labirinto ou de todo esse sistema central que vai coordenar tudo isso, certo? Então vamos lá, para a gente começar, vamos falar um pouquinho do sistema vestibular, né? A gente falou sistema vestibular, o que é isso, não é? A gente, falando de sistema vestibular, parece do vestibular, mas não tem nada a ver com a faculdade, não tem nada a ver com vestibular. É vestibular porque existe um órgão aqui dentro do nosso ouvido que nós chamamos de vestíbulo. E esse nome é caracterizado porque o sistema vestibular, na verdade, ele vai fazer um papel muito importante, que ele vai perceber a nossa posição no mundo. Ele vai perceber como nós estamos no mundo. Ele vai perceber também a posição de cada segmento corporal nosso, os nossos pés, os nossos braços, os nossos músculos, como que a gente está interagindo em relação ao nosso próprio corpo e também o nosso referencial visual, como que a gente está vendo o mundo, como é esse referencial nosso em relação ao mundo, como eu vejo o mundo. Então esse sistema vai captar essas informações através de sensores, de captores, e ele vai fazer o que nós chamamos de um processamento central. Todas essas informações vão ser enviadas para um processador central, junto com um outro processador, que ele vai fazer um papel de ajuste, digamos assim, de todas essas informações, de equalização de todas essas informações, e depois eles vão dar uma resposta através de alguns reflexos. Nós vamos falar sobre esses reflexos, que é muito importante, e esses reflexos, através de interneurônios e motoneurônios, eles vão descer pela nossa medula e vão atingir músculos, o sistema músculo-esquelético, que vai responder para ajustar o nosso corpo em relação ao nosso equilíbrio, ao nosso equilíbrio postural também, ao nosso equilíbrio dinâmico ali, e também para manter esse referencial visual, que é muito importante para a gente, que Exato. Eu vou abrir para você aprofundar um pouco mais, que eu sei que você é muito especialista na área aí, Cristian. Eu vou deixar essa parte do que nós chamamos de RVO, né, do reflexo vestíbulo ocular, para sua mão. Então, no geral, esse sistema, como é que ele funciona? Ele pega... ele tem principalmente 3 captores, 3 sensores. Esses 3 sensores vai ser o sistema visual, os nossos olhos, tá? Então ele vai ser um sensor que ele vai captar como é que está o mundo ao nosso redor, como a gente vê o mundo, como é que estão as informações visuais, como é que está o nosso horizonte em relação ao mundo. Então essas informações, elas vão ser enviadas para um núcleo central. Outro importante captor nosso é o sistema proprioceptivo. O sistema proprioceptivo é formado do nosso sistema músculo-esquelético, o sistema ligamentar, articular, a nossa pele. Esse sistema vai dar uma sensação de posição do nosso corpo. Como que o nosso corpo está posicionado em relação ao ambiente e cada estrutura em relação a outra do meu corpo. Tá? Então, isso a gente vai ter um papel somestésico, vai ser as informações somestésicas que vão para a área central do nosso cérebro. Outro captor importante é o labirinto. Tá? O labirinto, que a gente vai entrar um pouquinho, falar um pouquinho mais dele, ele é o principal captor desse sistema, porque ele vai pegar as nossas informações das nossas acelerações lineares, as nossas acelerações horizontais e também as nossas acelerações verticais. E também a posição da nossa cabeça em relação ao nosso corpo e em relação ao mundo. Então ele vai captar também os movimentos cranianos ou os movimentos encefálicos ali da nossa cabeça. Quando eu abaixo minha cabeça para pegar alguma coisa, nós vamos entrar um pouquinho mais nisso, nós temos canais semicirculares com ampolas na região do nosso labirinto, e esses canais semicirculares vão aferir esse movimento e vão mandar a informação para um núcleo central, tá? Então, esses 3 captores, digamos assim, esses 3 sensores que nós temos no corpo, eles vão mandar essas informações para 2 regiões centrais muito importantes, que são os complexos núcleo-vestibulares, o nosso tronco cerebral, e o nosso cerebelo. O nosso cerebelo ele vai funcionar como um modulador
regulador, como se fosse um equalizador. Ele vai analisar essas informações e ele vai ajustar isso para que essas informações sejam enviadas para áreas corticais, para áreas centrais corticais, e também sejam descendentes, digamos, sejam eferentes através dos interneurônios e motoneurônios, pela nossa medula, pelos nossos reflexos, que vão acionar musculaturas específicas, musculaturas globais, desde a área cervical, musculatura dos olhos, musculatura das nossas pernas, dos nossos pés, tudo isso para manter esse bom equilíbrio corporal. E esse sistema ele vai nos dar alguns referenciais, tá? Esse sistema ele vai trabalhar nos dando referências de como que a gente está no mundo. O primeiro referencial ali que nós vamos ter, a gente fala que é muito importante, é um referencial de como eu estou no mundo. Eu estou em pé, eu estou deitado, como que eu estou em relação ao mundo, né? O outro referencial que nós temos também é como que, eu já falei antes, como está cada segmento do meu corpo em relação a mim. E também o outro referencial, o visuais. Então esses três referencial, o visual, e como eu estou no mundo e como estão os meus segmentos de acordo com o meu corpo, eles vão complementar e vão me dar toda a assistência para mim fazer as minhas atividades de vida diária, para mim fazer as minhas coisas, toda vez que eu ando, toda vez que eu faço um esporte, toda vez que eu tô, a gente fala toda vez que a gente está vivendo, que a gente está acordado, o labirinto, todo o sistema vestibular está trabalhando, tá? Então, assim, num resumo, esse labirinto que a gente vai entrar um pouquinho mais, ele é uma escavação na região petrosa do osso temporal, lá dentro da nossa orelha, lá mais interno, tá? Ali a gente tem uma escavação nesse osso, e lá dentro nós temos duas porções, digamos assim, nós podemos dividir em duas porções. A porção anterior do labirinto ósseo ali, que a gente chama de cóclea auditiva, que tem a função auditiva, que nós não vamos entrar nisso agora, e a parte posterior, que é chamado de labirinto, onde estão realmente os órgãos otolíticos ali, a porção membranosa, que vai aferir, que vai pegar todos esses sinais, toda essa sensibilidade de movimentos, de como nós estamos em relação ao universo, para enviar para o nosso sistema central, tá? Então esse labirinto posterior, que nós vamos entrar aqui, é o labirinto do equilíbrio, ele é formado por 3 canais semicirculares, como se fossem bambolezinhos ali, tá? Então nós temos os canais anteriores, nós temos os canais posteriores e nós temos os canais horizontais. Esses 3 canais eles vão trabalhar de forma coplanar, então eles vão trabalhar integrados um com o outro. Quando eu inclino minha cabeça para o lado, quando eu flexiono, quando eu estico, quando eu estou deitado na cama e rodo minha cabeça para um lado, todos esses canais eles vão fazer uma mensuração e vão enviar essa informação para o nosso sistema nervoso central, tá? Os canais semicirculares, todos eles são formados por uma ampola, que lá dentro vai ter uma cúpula com células ciliadas que vão captar o movimento da endolinfa. A endolinfa é um líquido que nós temos dentro da porção membranosa ali, do labirinto, e todo esse líquido... Isso, obrigado, Cris. E todo esse líquido, ele gira de acordo com a inércia do nosso movimento. Então, quando esse líquido gira, ele manda informações para as células que nós estamos em movimento, tá? Nós temos mais, além dos 3 canais semicirculares, nós temos mais dois órgãos importantes, que é o sacro e o triclo. Então esses órgãos eles vão pegar as nossas acelerações lineares e as acelerações verticais, tá? Inclinações, por exemplo. Então quando eu estou andando de carro, que eu estou a 80, 100 por hora, quem vai informar isso para o meu cérebro é o meu utrículo. Então, através de cristais de carbonato de cálcio que a gente tem na região chamada mácula, dentro desse utrículo e dentro do sacro, nós vamos ter essas informações de aceleração. Quando eu estou num elevador que eu subo e desço, o sacro, ele que vai dar essa instrução, esse sentido para mim, para saber se eu estou descendo ou subindo. Quando eu estou num avião, por exemplo, então nós temos essa sensação através disso. Tudo bem até aí? Tranquilo? Joia. Cris, se quiser acrescentar qualquer coisinha aí, pode ficar à vontade. Tá? Eu sou mineiro, eu vou falando aqui, mas qualquer coisa você me interrompe. Beleza. Beleza? Legal, pessoal. Entendendo isso, tá, os referenciais ali que nós falamos, tudo isso é importante. Então, o que nós precisamos entender de tudo isso? Quando esse sistema funciona bem, quando ele está legal, quando as informações do nosso labirinto, as informações do nosso sistema visual, do nosso sistema proprioceptivo, informa corretamente isso para o nosso sistema central, a gente tem uma resposta bacana, a gente não tem sintomatologias. Agora, quando nós temos uma desinformação, ou seja, um conflito sensorial
que é desencadeado por informações contrárias ou adversas, digamos assim, elas não são convergentes, elas dizem coisas diferentes. Por exemplo, se eu estou sentado no carona de um carro, os meus pés estão falando que eu estou sentado, meu sistema proprioceptivo está falando que eu estou parado, o meu labirinto vai falar que eu estou andando. E se eu começo a ler um livro, eu vou ter uma informação visual que eu estou parado. Então essas informações, elas vão gerar um conflito sensorial a nível central, e isso pode gerar sintomatologias de tontura, de vertigens rotatórias, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Mas nem todo conflito sensorial, não é toda vez que eu vou olhar para um lugar, para um livro, por exemplo, quando estiver dentro do carro, que eu vou passar mal. A gente não passa mal porque nós temos o cerebelo, que é aquele processador que vai fazer esse ajuste. Ele vai olhar, ele vai pensar, olha, o sistema visual falou uma coisa, o sistema proprioceptivo falou outra, o meu sistema o labiríntico está informando outra coisa, mas ele vai analisar, ele vai ver e vai ajustar isso para a gente ter todo um reflexo correto. Então a gente não teria sintomatologia. Porém, essa capacidade cerebelar, ela é inerente de cada um, ela é individual, de acordo com fatores genéticos, enfim, o histórico de cada pessoa. E ela pode ser diferente em cada período da vida daquela pessoa também. Então, se você tiver essa capacidade cerebelar boa, você não vai ter esses sintomas relacionados à vertigem ou qualquer outra coisa, gerados, né, por um conflito sensorial a nível central. Tá? Então, primeira coisa, nós vamos falar o que é uma tontura. O pessoal fala assim, tontura, vertigem, labirintite, o que é o quê? O que é cada coisa? A tontura nada mais é do que um movimento oscilatório. Tá? A tontura, normalmente, a gente fala que é um balanço, é uma sensação de onda. Os pacientes normalmente relatam assim, parece que eu estou num barquinho, parece que eu estou bêbado, parece que eu estou grog, parece que eu bebi. Tem gente que fala, sabe quando você bebe, assim você fica meio... Então essa sensação de tontura, ela digamos assim, ela é mais branda e ela é muito genérica. Então a gente fala que é uma instabilidade, é uma oscilação genérica. Ela pode ter origem de vários sistemas, de várias patologias, digamos assim, desde mais leves, mais brandas, até mais sistemáticas ou patologias mais importantes. E segundo a Associação Americana de Otorrinolaringologia, a tontura é qualquer sensação ilusória de movimento. Então, desde que não haja aquele movimento real. Então, assim, qualquer coisa que eu tenha uma instabilidade, um balanço, eu posso caracterizar como uma tontura que não tem a ver com a vertigem e não tem a ver com a labirintite. A labirintite ou outros componentes, outras doenças, outras alterações, outras disfunções que levam à vertigem podem levar à tontura também, tá? Então as coisas podem acontecer ao mesmo tempo, mas cada coisa é uma coisa diferente. Então a tontura nada mais é do que um desequilíbrio, uma instabilidade corporal que pode ter, diversas influências e causas aí, tá? Já a vertigem mesmo é uma sensação rotatória, é uma sensação de giro. Normalmente o paciente fala assim, o mundo está girando ao meu redor, a sala está girando. Quando eu mexo a cabeça ou quando algo acontece, a sala gira em volta, o universo gira em volta. Ou o contrário, eu giro em torno do mundo, eu estou girando, eu tenho que segurar, enfim, é uma sensação de rotação, tá? E normalmente ela é percebida... na verdade, ela é interpretada a nível cortical. Então, essas vertigens, digamos assim, elas já ligam um alerta, digamos, para a gente investigar de uma forma mais detalhada, mais intensa, porque pode ser de origens centrais ou origens periféricas, tá? Quando são de origens centrais, nós temos diversos testes clínicos, diversos exames, nós temos um trilho aí para encontrar isso, e quem trata, digamos assim, quem trata realmente dessas disfunções centrais é a medicina. Então a gente encaminha para o médico quando encontra essas alterações centrais, e depois o médico, após avaliar, tratar, diagnosticar, ele retorna para a gente fazer a reabilitação vestibular e fazer toda a melhora do quadro desse paciente, tá? Então a vertigem, na verdade, é um sintoma desencadeado quando o cérebro ele tem um conflito sensorial, tá? Então, para ter vertigem, tem que ter conflito sensorial, tá? Como é que pode acontecer esse conflito sensorial? Como a gente falou lá dos 3 captores, qualquer alteração na sensação, a gente fala assim, na captação daquele estímulo de qualquer um desses sensores, eu vou ter uma informação errada a nível central, e a gente vai ter realmente esse conflito sensorial que vai gerar vertigem, muitas vezes acompanhada de outros sinais e sintomas neurovegetativos, como náusea,
palidez, Uhum. sudorese, né, síncopes, enfim, a pessoa pode ter vômitos, esterilizar vômitos, então assim, existem outros reflexos neurovegetativos que vão acompanhar normalmente essa tontura, tá? Por isso que ela é muito difícil para o paciente. Clinicamente, quando a gente vai atender, o paciente já chega esgotado, a cara dele já Exatamente. diz que ele tem uma vertigem, porque até o modo dele caminhar, dele falar, muda realmente toda a postura do paciente, tá? Isso é muito Um paciente nítido. que não consegue nem se alimentar, né, Ito? Ele É chega complicado. completamente debilitado, né, pelas náuseas que ele chega no consultório. Então, é um quadro bem complexo quando a gente recebe esse paciente no consultório já com essa patologia instalada aí. Perfeito. Então, no geral, né, a vertigem realmente é essa condição mais rotatória, tá? Então, assim, o que a gente classificaria, digamos assim, essa alteração sensorial? Ela pode ser de várias origens, centrais ou periféricas, né? Nós podemos ter, por exemplo, uma cinetose, que é muito conhecido, que é o exemplo que eu dei do carro. A cinetose, na verdade, é um conflito sensorial geral, pode acontecer por vários motivos. Quando você está lá no carro lendo um livro e passa mal, o nome disso é uma cinetose, tá? Que é um conflito sensorial por alterações nesses sensores. Nós temos as vertigens periféricas, que são de várias causas, por exemplo. A mais conhecida, cerca de 70 a 80% das queixas que chegam no consultório, é muito importante isso, são as VPPBs. São as Uhum. vertigens posicionais paroxísticas benignas. Então, elas são vertigens que acontecem quando elas são disparadas quando há um movimento encefálico, quando a cabeça da gente mexe. Essas VPPBs são os cristais fora do lugar. É aqueles Uhum. cristalzinhos de carbonato de cálcio que ficam lá no nosso sacro e no nosso utrículo, eles ficam pegando a ação da gravidade, né, a força da gravidade, eles ficam mensurando essa força, as Exatamente. nossas acelerações e tudo mais, e por vários motivos, depois nós vamos entrar um pouquinho mais nisso, esses cristalzinhos vão se desprender dessa região do utrículo da mácula e vão ficar caminhando livremente pelo Uhum. canal semicircular ou aderido à cúpula, que nós vamos chamar de canalitíase ou cupulolitíase, tá? Que são dois tipos de disfunções de VPPB que vão ter alguns sinais e sintomas diferentes entre uma e outra, então no consultório a gente Uhum. consegue identificar e tem manobras específicas para corrigir elas. São muito conhecidas porque o pessoal muitas vezes chega no consultório e fala assim, você faz aquela manobra de labirintite? Na verdade, não é uma Sim. manobra de labirintite, é uma manobra de VPPB. Então, é por Aham. isso que há esse senso comum de colocar todos esses sintomas de vertigem, que é uma coisa, de tontura, que é outra, dentro de uma infecção e de uma inflamação do labirinto, que é a labirintite real. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais da labirintite. Então, essa VPPB, essa vertigem pelos cristais fora do lugar, ela é considerada uma vertigem periférica, e ela só é desencadeada no movimento encefálico. O paciente fala assim, ó, eu tô bem, eu tô tranquilo aqui. Agora, se eu virar para cá, Virar. ele já começa a Uhum. cair. Ele falou, tô deitado na É. cama, tudo bem. Agora, a hora que eu rodo pro lado de lá, tudo começa a girar, me dá até náusea, mal-estar. Às vezes ela é mais rápida, ela é mais breve, às vezes ela pode ser mais longa, mais duradoura, ela pode ser paroxística, ou seja, ela pode ter um início, um meio, fim, ou ela pode continuar da mesma forma que ela começou e permanecer até o final. Ela pode ter uma latência ou não, ela pode acontecer logo que o movimento é realizado da cabeça, ela pode demorar um tempo. Então, tudo isso são parâmetros que Uhum. nós vamos juntar e vamos agregar outros testes para realmente identificar se é uma VPPB e se essa VPB é uma canalitise ou uma cupulitise nós temos técnicas específicas para corrigir isso, tá bom? Causas da VPPB, tá? Principal dentro da literatura, nós vemos causas vasculares, tá? É muito importante a vascularização desse labirinto, toda a drenagem também, se a gente pensar não só Uhum. nas artérias mas nas veias, né? Nos seios ali, que cranianos são muito importantes para essa drenagem, principalmente a veia jugular, que depois nós vamos, Exato. se a gente tiver um tempinho, nós vamos aprofundar um pouquinho nisso. É, então, causas também emocionais é muito importante, tá? Nós vemos os pacientes chegar normalmente com essas disfunções de vertigens, de tonturas, essas VPPB são os cristais fora do lugar. Normalmente esses pacientes são simpaticotônicos, ou seja, são Uhum. pacientes em hiperestresse, são pacientes que normalmente já chega com a musculatura cervical rígida, a pupila dilatada, aquele paciente que está em estresse, em preocupação. Então nós vemos que o sistema simpático alterado, né, de uma forma muito intensa ou muito duradoura, ele pode
pode ser um fator desencadeante também da VPPB. Até porque esse hiperestresse, essa simpaticotonia, vai influenciar também nos nossos vasos, na vasoconstrição dessa região cervical também, tá? Então, dentro disso também temos traumas diretos, alterações neurais, enfim, doenças como arteriosclerose, por exemplo, entre outras coisas, e pode estar associada também neurite do nervo vestibular também, tá? Abuso de álcools, de medicamentos, tem alguns medicamentos que têm alguns componentes aí que vão influenciar de uma forma toxicológica, digamos assim, ali, então tudo isso é importante. Uma outra vertigem que a gente fala, que pode ser breve ou duradoura também, mas principalmente breve, tá? A gente vê que são vertigens breves e a gente até faz diagnósticos diferenciais para ver se realmente é uma VPPB ou se é uma alteração vascular, porque muitas vezes a extensão da cabeça ali, ela pode, ou algum outro movimento, pode gerar uma compressão ou uma alteração dos vasos ali, uma alteração circulatória, e essa alteração ser confundida com a VPPB. Então nós temos alguns testes, tá, como o IVB, de insuficiência vertebro-basilar, nós temos o teste de Jackson, tá, que é a compressão, então nós temos alguns testes para nós identificarmos de forma segura se é uma alteração vascular ou se é uma alteração de VPPB, tá? Então as vertigens vasculares também, por uma compressão, por uma diminuição da luz interna ali, né, um angiespasmo dos vasos, ela pode gerar uma vertigem vascular. Então nós temos também, além da VPPB, que são os cristais, nós temos as vertigens vasculares. Elas estão muito ligadas também a alterações degenerativas da área cervical. Lembrando que nas artérias que adentram ao crânio, elas atravessam a nossa cervical e adentram ao crânio. Então, assim, toda essa importância dessas estruturas articulares, musculares, né, estruturas ósseas, ali, a qualidade de tudo isso pode influenciar também no nosso sistema vascular. Além de tudo isso que a gente já falou, do sistema autônomo, simpático, entre outras influências ali no nosso sistema vascular, tá? Uma muito conhecida é a síndrome de Meniere, ou doença de Meniere também, que já ela é definida como um acúmulo anormal de endolinfa, né? Ali é como se fosse um aumento de pressão por é como se fosse um excesso de líquido ali. Então ele vem normalmente associados a zumbidos, pode dar a vertigem ou a tontura também. Ela pode vir junto com percas auditivas, normalmente é muito influenciado com o ouvido interno ali, com a parte da cóclea, ele tem uma repercussão grande, pode vir náuseas associadas, tá? Então, ele é uma doença que o médico normalmente tem o diagnóstico final, tá? A gente pode suspeitar através de alguns sinais clínicos da anamnese e outros testes que nós vamos fazendo, mas com suspeita de doença de Meniere, primeiro a gente passa por o médico e depois a reabilitação vestibular é muito importante, pensando na drenagem de todo esse líquido, de todo esse sistema arterial e venoso também nos seios, tá? Então, nos seios cranianos, então tudo isso é muito importante, tá? Depois a gente vai entrar, eu tô dando só uma salpicadinha, passando um pouquinho por cima, porque nós vamos falar do reflexo vestíbulo cervical, e eu quero falar um pouquinho mais específico sobre isso, como que acontece essa sistemática, tá? Temos as vertigens medicamentosas também, tá? A gente falou do álcool e tudo mais, tá? Que pode ser vários componentes aí, isso é individual de cada sistema, cada organismo também. Então, nós temos as tonturas, resumindo, tá? Nós temos as vertigens rotatórias. Exato. E nós temos a labirintite. O que é a labirintite? A labirintite, na verdade, é uma inflamação ou um processo infeccioso do aparelho vestibular, do labirinto nosso ali. Então, quando há uma infecção por bactéria ou por vírus, segundo a medicina tradicional, essa infecção vai levar a uma falência vestibular, ou seja, uma alteração da informação vestibular. Então, essa alteração da informação vestibular vai gerar um conflito sensorial a nível central. Então, não é a infecção ou a inflamação que gera a tontura. A labirintite em si não gera a vertigem. O que gera a vertigem é um conflito sensorial disparado pela alteração ou pela hipofunção daquele labirinto causado pela inflamação e pela infecção da labirintite. Então, não é o vírus ou a bactéria que vai levar aos sintomas, mas sim todo o conflito sensorial percebido pela alteração desse componente.
certo? E aí, dentro das causas, né, a gente tem muitas causas adversas, uma infecção bacteriana, viral, tá? A medicina, hoje em dia, a gente sabe que fala muito da alimentação, dos estresses, das emoções, tá? E temos aí uma visão hoje já muito abrangente da nova medicina germânica, falando de conflitos específicos dentro desses componentes inflamatórios, infecciosos da labirintite também, já modulando as fases, explicando cada fase. Então, existe uma influência importante aí do sistema emocional, do sistema psicoemocional, tá? Essas são vertigens que nós consideramos, tá? Essas que eu falei até agora, desde a labirintite, desde a doença de Meniere, as vertigens vasculares ali também, as neurites ou neuromas ali, ou neurinomas do nervo vestibular também são importantes. Tudo isso é periférico. Então nós falamos que essas alterações, essas vertigens, são periféricas. A labirintite, os cristais fora do lugar, eles são alterações periféricas, mas nós também temos as centrais. As centrais, como a gente fala sempre, quem vai tratar as alterações centrais, as vertigens centrais, as patologias centrais, é a medicina. Então normalmente ela se caracteriza pela latência e pela tolerabilidade, pela tolerabilidade, meu Deus do céu. Tolerabilidade. O paciente travou ali, o paciente tolera muito bem esses sintomas, ele meio que se adapta, ele meio que se acostuma a isso, tá? Então, normalmente o paciente central, ele não tem aquela sensação vertiginosa e desesperadora, digamos assim, tá? Então, nós podemos associar também essas alterações centrais a ataxia, alterações de marcha, diplopia, alterações sensitivas, motoras, todas aquelas alterações que podem estar ligadas a conexões ou a sistemas relacionados ao sistema nervoso central que pode estar em falha e também gerando esses sintomas de vertigem e tontura. Então, aqui nos pacientes centrais, através de alguns testes clínicos, através da anamnese, através da sintomatologia e principalmente através do nistagmo, que é o movimento... Depois eu vou deixar para você falar, tá? O nistagmo é um movimento que é uma repercussão do reflexo vestíbulo-ocular. O Christopher vai falar disso melhor. Então, esse movimento ele vai nos dar sinais através de como ele está acontecendo, se ele é horizontal, se ele é vertical, se ele é horizontal com componente rotatório, que a gente chama, como que esse globo ocular nosso está respondendo, de acordo com naquele momento de vertigem, por exemplo, e normalmente os nistagmos verticais, desculpa, eles são de origens centrais. Então já é mais uma sugestão a associar, a gente fala que nunca um sinal clínico ou um teste é o suficiente para nós diagnosticarmos, então é só um componente, um parâmetro dentro de vários parâmetros que nós vamos acolher, mas que já nos dá um sinal vermelho para uma alteração central. Então, nesse caso, além dos avaliações mais específicas, nós encaminhamos esse paciente quando diagnosticado como central para o médico. Tá? Então, entra tumores, degenerações a nível central, doenças neurológicas, o AVE, né, o AVC, o acidente vascular encefálico ou cerebral, disfunções no tronco cerebral. Então, várias alterações que realmente quem vai tratar disso é a medicina. Depois, esse paciente volta para a gente já diagnosticado, já tratado, para a gente trabalhar com a reabilitação vestibular e dar as melhores condições para esse paciente através de várias técnicas, como habituação, outras coisas que a gente vai falar de repente em um outro momento, porque merece uma atenção mais específica e realmente um assunto mais complexo. Então, num resumo breve, né, são várias as causas que podem afetar essas informações labirínticas, que vão gerar um conflito sensorial. Então, assim, várias alterações como vasculares, como estresse, cristal fora do lugar, infecção pelo labirinto, enfim, qualquer alteração que vai mudar a informação que é enviada para a área central, se ela não for modulada de uma forma correta, de uma forma eficaz pelo nosso cerebelo, ela vai gerar um conflito sensorial e vai desencadear a tontura, a vertigem, os sinais neurovegetativos, enfim, alterações posturais, alterações de equilíbrio, tudo isso que a gente vai entrar um pouquinho mais agora, tá bom? Então, falamos de tudo isso, do sistema vestibular que administra todo a captação desses sensores, ela faz todo esse trabalho de analisar tudo isso, de equalizar tudo isso e mandar as respostas do nosso sistema músculo-esquelético para manter nosso equilíbrio, os nossos referenciais, e tudo isso acontece através de 3 reflexos importantes que nós vamos entrar um pouquinho agora, né, Christopher? Isso aí. Os reflexos mais importante aí que vão gerenciar todo o sistema musculoesquelético para ter essas respostas de uma qualidade boa,
são o RVO, nós Exatamente. chamamos de RVO, que é o reflexo vestíbulo ocular, Ocular. o RVE, que é o reflexo vestíbulo espinhal, e o RVC, que é o reflexo vestíbulo cólico ou vestíbulo cervical. Então, esse reflexo vestíbulo cólico ou vestíbulo cervical, eu faço questão de entrar um pouquinho mais nele para mostrar uma Já sistemática então. importante, falando da sintomatologia mais à distância dos pacientes, tá? Vamos falar primeiro da RVO, Christopher. Deixa eu descansar um Vamos lá pouquinho a língua, então. porque eu sou uma fraca aqui, Descansa. tá? Nossa, Você deixa um mineiro falar aqui, mas bate. cara, mas não. Bate, tu emendou a primeira e não terminou nunca. Legal, cara. Você Legal. passou uma quantidade importante de informações aqui. Eu vou ter que resumir muito bem o RVO aqui, porque nós temos aí 20 minutos de live. E você quer falar, ainda entrar um pouco mais sobre o RVE, correto? Então, Legal. Boa, né? Desculpa. não, mas tá bacana. Eu acho que essa live aqui é sua, né? Eu preparei um PowerPoint, depois, se necessário, eu posso fazer até um vídeo falando um pouco mais sobre a RVO, explicando um pouquinho Perfeito. mais detalhado, né? Então, eu vou falar de forma resumida. Bom, como é que a gente tem que entender algumas coisas? Nem toda essa bagunça, nem todo o vilão dessa história é o sistema vestibular. O sistema visual também Perfeito. participa do equilíbrio. Então, muitas vezes o sistema vestibular é quem leva a fama, né? Mas a gente tem um sistema vestibular, o sistema oculomotor, tanto a parte externa dos olhos, que é a musculatura oculomotora extrínseca, participa então desse reflexo que é o RVO, certo? Deixa eu virar aqui para vocês para ver se dá para ver bacana aqui o que eu preparei. Vamos ver se vai dar para dar uma... A gente vai conseguir ver aqui, tá? Eu tinha preparado bastante informações aqui, mas eu vou ser um pouco mais... Vou resumir um pouquinho mais porque a gente não tem muito tempo, tá? Vamos lá, então. Eu acho que que eu preciso falar aqui? A gente precisa falar que todo sistema visual, todo o equilíbrio também participa do sistema visual. A visão, ela também nos ajuda nessa percepção de aonde eu estou no mundo, na parte sinestésica também, né, de como eu vou me comportar, de calcular, por exemplo, a profundidade que eu vou levar minha mão para pegar um objeto, pegar um celular, a profundidade que eu tenho ao caminhar de um objeto, por exemplo, o número de degraus, a altura de degrau, o preparo motor. Então, a musculatura oculomotora, o olho, ele participa muito e diretamente da preparação do movimento, né? E como entra a musculatura oculomotora nessa história do reflexo, né? Aqui a gente tem, apresentando rapidamente os músculos oculomotores, né? Que são 6 músculos. Temos aqui o músculo oblíquo inferior, temos o reto inferior, temos também o reto lateral. Aqui seria um olho esquerdo, né? Aqui nós temos um reto medial. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de uma maneira diferente, para que fique mais... Aqui, acho que é melhor. Aqui nós temos o reto medial, então. O oblíquo superior, por sua vez, que faz sua rotação através de uma polia que está pegada aí na parte superior da órbita. Toda essa musculatura aqui, ela é inervada, né, por pares cranianos, tá? Então, quando nós temos a movimentação oculomotora, o fato de olhar para cima, olhar para baixo, fazer a fusão da imagem que nós falamos, que é fazer a convergência, que a gente sai de uma visão binocular, sai de uma visão monocular, que é de um olho só, para uma binocular, nós temos ativação de toda essa musculatura extrínseca oculomotora que participa, então, da movimentação do olho, tá? Quando eu entro, então, quando ela vai participar do reflexo vestibulocular, eu tenho alguns mecanismos aí que eu tenho a ação do vestíbulo e da própria musculatura oculomotora para que eu consiga fazer um movimento, por exemplo, de rotação de cabeça sem me desequilibrar, sem eu cair. Quando eu tenho uma rotação, por exemplo, da minha cabeça para a direita, eu tenho uma leve rotação dos meus músculos, dos meus olhos para a linha horizontal à minha esquerda.
justamente tentando fazer como se fosse um sistema de estabilização visual para que eu consiga me equilibrar durante a rotação do movimento linear, um movimento horizontal. Quando eu tenho, por exemplo, eu faço uma rotação da minha cabeça para minha direita, eu tenho uma compensação da minha linha visual, dos meus músculos oculomotores para a esquerda. Então eu tenho ativação do reto lateral, que ele vai ativar para a esquerda, e do meu reto medial ativar para a esquerda também. Quando eu faço essa rotação, na verdade elas foram ativadas e elas participam então através da inervação de um nervo, que é o nervo abducente, que inerva o reto lateral, e o reto medial, que é o terceiro paracraniano. Qual é a via que acontece então aqui? Eu tenho uma via que vai ser a via excitatória, que eu vou fazer essa rotação de estabilização contralateral, e eu vou ter uma inibição, né, da musculatura contralateral oculomotora. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço, por exemplo, 10 graus de rotação da cabeça à esquerda, eu tenho 10 graus de rotação da minha visão com ativação do reto medial e reto lateral rotando para a direita para que eu tenha um equilíbrio dessa musculatura, um equilíbrio visual e principalmente que eu tenha a imagem que eu percebo, que eu estou visualizando, seja projetada diretamente à fóvea de uma maneira estabilizada. Então, dessa maneira, eu consigo me manter equilibrado, fazendo um sistema de compensação. Quando eu rodo 10 graus, por exemplo, para a minha direita, eu tenho também 10 graus de rotação visual, né, à minha esquerda também, para que eu me mantenha sempre equilibrado durante uma rotação de cabeça. Aqui, Vitor, nós temos, eu tentei resumir ao máximo, porque a gente tem bastante chão ainda aqui, e depois, se for necessário, a gente pode pegar e fazer um vídeo específico falando, então, da projeção da imagem na fóvea, esse movimento de compensação. Importantíssimo, legal. Então, se você quiser agora dar continuidade na parte dos reflexos aí, fica à vontade. Legal. Aí. Quantos minutos nós temos ainda, Christopher? Só para eu me programar aqui? Tem 10 minutinhos, por isso que eu fui meio vou acelerar, vou turbinar aqui então. Cara, é legal porque muita coisa, assim, esse chão que a gente foi falando, tudo isso, para até desmistificar a labirintite, a vertigem, a tontura é importante, mas onde eu queria realmente chegar é como que essas alterações desses reflexos influenciam no paciente, tá? Então o Christopher falou do RVO, então nós temos mais dois importantes, o RVE, eu vou falar um pouquinho rapidinho, tá? Até desculpa a gente conseguir falar um pouco de tudo aí. O RVE vai ser o reflexo vestíbulo espinhal. Então ele vai ser o reflexo que vai dar referências para os músculos do nosso corpo para controlar o movimento, o equilíbrio postural corporal. O RVC já vai ser específico para a musculatura da região cervical, para a região da base do crânio, toda essa musculatura que vai... o efeito dela, na verdade, é aumentar o tônus para nós mantermos a estabilidade da cabeça durante os nossos movimentos. Eu falo brincando com meus pacientes, tenta correr com o pescoço mole para você ver. Você vai tropeçar no primeiro degrau, no primeiro obstáculo que tiver, você vai tropeçar. Tenta correr com o pescoço mole e atirar uma pedra. Então são reflexos que nós sabemos muito bem, são reflexos biológicos, são reflexos arcaicos de sobrevivência. Então o homem da caverna, quando ele ficava em estresse, em luta e fuga, quando ele saía da caverna, ele tinha que ter ativação desse reflexo para qualquer momento que ele precisar virar, olhar, tirar uma flecha ou atacar uma pedra ou correr daquele animal que poderia estar atacando ele tem que ter isso funcionando. Então todas as pessoas que estão em estresse, em preocupação, podem ter uma ativação dessa musculatura do trapézio, esternocleidomastoideu, toda essa musculatura cervical, enrijecendo essa cervical. A gente fala porque a gente está tenso, está nervoso, mas na verdade é um efeito desse reflexo. Então se nós pensarmos no vestíbulo espinhal, ele vai controlar o tônus flexor e anterior do nosso corpo. Então se nós temos uma alteração nesse tônus, uma divergência entre o tônus flexor e anterior, como é que vai estar o centro de gravidade desse paciente? Como é que vai estar o centro de pressão desse paciente? Como é que vai estar a musculatura intrínseca do pé desse paciente?
nós podemos pegar um paciente, por exemplo, com uma sobrecarga ali nessa região, tem uma fascite plantar, um esporão de calcânio, uma metatarsalgia, que nós estamos muitas vezes vendo, trabalhando ou avaliando de uma forma local ou até mesmo global, mas muitas vezes deixando de pensar ou deixando de conectar isso ao sistema vestibular, ao sistema do labirinto, digamos assim, mas com todo, igual você falou, não só o labirinto, né, os olhos também, o sistema proprioceptivo, uma pessoa que é amputada, por exemplo, uma pessoa que tem uma informação errada na pele, ele pode chegar a ter uma vertigem também. Isso não acontece direto, até porque nós temos o cerebelo que ele faz uma compensação muito boa, principalmente quando é o sistema somestésico, o sistema proprioceptivo, ele consegue se adaptar muito bem. O sistema visual, ele também consegue fazer uma adaptação boa. Se nós estamos no escuro, principalmente, nós conseguimos fazer um bom equilíbrio. Um cego, por exemplo, ele tem um bom equilíbrio, ele consegue fazer uma readaptação sensorial, uma readaptação central, e ele consegue sobreviver a isso. Agora, o tendão de Aquiles, né, o ponto fraco realmente do cerebelo é o labirinto. Então, quando nós temos uma alteração labiríntica, eu falo, o conflito sensorial é rápido, a resposta é muito rápida, então isso normalmente pega muito o labirinto. Então, esse RVE alterado, nós podemos pensar em toda essa mudança postural de equilíbrio do corpo, tem pessoas que vão apresentar desequilíbrios, entre outras coisas, mas o principal que eu gostaria só de ressaltar é o RVE, é o RVC, desculpa, o reflexo vestibucólico ou cervical. Eles vão inervar a musculatura do pescoço. Então, imagine esse reflexo alterado aumentando o tônus cervical. Como é que vai estar a tensão da minha cabeça? E se eu tenho um aumento de tensão, por exemplo, no esternocleidomastoideu, nos meus trapézios, como é que esse paciente vai estar? Normalmente ele chega rígido, com uma cervical anterior. Eu pergunto até para o nosso querido dentista Rodrigo, aí, que sempre está acompanhando nós nos trabalhos da posturologia, todos os dentistas que estão presentes aí, como que vai estar o sistema dentoclusal desse paciente com a cervical alterada, com essa musculatura alterada? Como é que vai estar, se ele tiver uma inclinação lateral, se tiver uma anterioridade, ou se a gente tem alterações unilaterais ali, como que vai estar a mordida, a pressão dentária desse paciente? Esses pacientes são simpático-tônicos, acrescentado ainda dessa musculatura com tônus aumentado, como é que vai estar o aperto dentário? São pacientes muitas vezes que chegam rangendo os dentes, são pacientes que vão ter bruxismo, vão ter alterações no osso, no próprio dente realmente. Então, se nós formos aumentar essa sistemática, nós teríamos que pensar também na artrocinemática da cervical que vai estar alterada, né? Essa artrocinética que vai estar toda alterada. Então, se nós pensarmos nas raízes cervicais, desde sensitivas, motoras, elas vão retroalimentar esse sistema. A sensitiva pode dar alterações sensitivas que vai alterar a minha percepção proprioceptiva ali. Nós temos o nervo motor, que ele vai continuar mantendo o músculo em espasmo. Nós temos também, muito importante, ali as ramas cinzentas e brancas do sistema nervoso autônomo simpático, que vão sair ramas para os gânglios cervicais, gânglio superior, médio e inferior, muito importante para a gente, que vão sair ramas que vão chegar até as artérias da nossa cervical, da nossa base do crânio. Então, eles vão gerar uma vasoconstrição, se a gente pensar de uma forma neurovascular, tá? Através do sistema nervoso autônomo simpático chegando no sistema vascular, então nós vamos ter uma vasoconstrição dessa musculatura, desses vasos, e nós vamos retroalimentar esse sistema através, igual a gente fala de uma VPPB, pode acontecer, aquela pessoa que corrige, faz a manobra do cristal, passa algum tempo, volta o cristal, ele tem que fazer a manobra e fala assim, cada 3 meses eu tenho neurologista porque ele faz a manobra, eu fico bem, mas depois volta. Porque existe a manutenção desses reflexos alterados que vão fazer toda essa sistemática se manter. Então, não só fazer a correção de uma VPPB, quando a gente fala em VPPB, não só tratar aquela hipofunção, mas também pensarmos em todo o compartimento cervical, se a gente estiver falando do RVC em específico, pensando em todos esses reflexos. Então, se nós temos compressão das raízes sensitivas, motoras, esse paciente pode apresentar cervicalgia, cervicobraquialgia, parestesias. Se nós pensarmos no vago ali, nós podemos ter alterações no sistema gastrointestinal, enfim, nós podemos ter uma repercussão muito grande, sendo que o paciente vai num terapeuta, ou num médico, ou num especialista tratar uma sintomatologia do túnel do carpo lá na mão, ele vai tratar uma dor cervical como uma artrose, como um processo degenerativo, e de repente toda essa sintomatologia pode ser advinda de um sistema vestibular que está como oculto, que muitas vezes não é tão
tão aberto esse envelope, não é tão investigado, e não é tão tratado assim, pensando numa sistemática tão grande. A gente, quando pensa em labirinto, sistema vestibular, a primeira coisa que vem é o equilíbrio, mas clinicamente a gente percebe que os pacientes apresentam muito mais do que isso, tá? Para quem é da osteopatia, nós temos também a rama ali do nervo recorrente, né? De Lusca. Então ele sai da vértebra e volta para a vértebra, ele vai criar uma alteração metamérica ali, uma alteração que a gente chama de osteopática ali, que a gente vai avaliar, normalmente é o que gera o esclerótomo no paciente. Então, desde dores, desde alterações funcionais, nós podemos chamar essas correlações, digamos assim, de neurovasculares, né? Podemos chamar elas de alterações neurosensoriais, neurometaméricas, né, ou neuromuscular, que vão retroalimentar todo esse sistema. Então, se a gente pensar desde uma mordida, uma alteração dentária, alteração na posição da cabeça que vai influenciar na nossa visão, entre outras coisas, entre várias. E o caminho contrário também é verdadeiro, tá? Uma alteração dentária, assim como o Rodrigo conversa muito com a gente, tá? Uma alteração ali de uma massinha, digamos assim, que o dentista faz uma alteração que não está condizente com essa mecânica correta, ele pode mandar uma aferência ao contrário, divergente ali ao sistema central, e vai ter um conflito sensorial a partir de um mau contato do dente ou uma alteração dentoclusal. Então, as duas vias são verdadeiras, tá? Tanto a vinda como a de vida. O reflexo influenciando e também tudo isso devolvendo ao sistema. Sim. Perfeito. Ito, a gente está indo para os 3 minutinhos finais. Então, eu só tenho a te agradecer, na verdade, obrigado. Só para a gente falar super rápido aqui, pegando 1 minuto então, que eu não falei do movimento sacádico, tá? Que é um movimento, na verdade, que também ajuda a estabilizar, né? E ler e mapear, né, o meu ambiente para que eu consiga ter um panorama geral, um melhor equilíbrio quando eu estou rotando a cabeça. Inclusive, o que aconteceu aqui? Teve um estudo bem interessante falando que alguns pacientes que fizeram a remoção cirúrgica do vestíbulo, eles foram desenvolvendo melhor os movimentos sacádicos para justamente durante a rotação da cabeça eu pudesse ler e fazer o mapeamento e fazer então a estabilização da rotação quando eu não tenho o sistema vestibular ativo para fazer a minha estabilização da rotação. Então o sistema sacádico ele faz muito também essa leitura, esse mapa, é como se fosse um scanner, né, para me abrir toda a visão que eu preciso mapear e formar ela a nível do sistema nervoso central. Perfeito. Bom, eu acho que o tempo foi curto para tanto assunto, né, e o intuito realmente era deixar você explanar bastante, você tem um know-how enorme nesse assunto, né? Muito obrigado, Quero aproveitar esse momento, além de te agradecer, né, muito por trazer esse conhecimento para nós, falar para os nossos amigos, alunos, colegas, que em novembro ou dezembro você vai estar aqui em Taquara, na sede da Posturologia Integrada, ministrando então uma formação, né, sobre o sistema vestibular. A gente vai fazer uma posturologia, sistema vestibular. Perfeito. E vai ser, eu acho que praticamente, eu acho que o lançamento de você aqui dentro da escola. E você vai ser muito bem-vindo aqui. E eu com certeza também vou aprender muito estando com você nessa parte do vestibular aí. Vai ser uma honra, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua companhia. O tempo foi curto, a gente promete que vai ter mais lives aí. É necessário mais live, porque tem muito material pra gente realmente passar, muita coisa importante. O labirinto realmente tem uma influência fantástica dentro do universo da posturologia. Com certeza. Então, muito obrigado novamente, obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos. Da nossa live, ficaram essa 1 horinha do seu tempo aí, para nós nos motiva muito tá aí estudando, produzindo e trazer essas informações para vocês. Então, meu muito obrigado e desejo uma boa noite para todos. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado pelo carinho aí de todos, tá? Vai ter mais lives e espero vocês nas próximas. Valeu, obrigadão. Abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.